Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula sobre os conhecimentos gerais acerca de Jequié, Bahia, de acordo aí as temáticas que estão sendo exigidas no concurso de 2026. E o segundo item é o seguinte: origem como distrito e estância hidromineral. Então, na verdade, é uma continuidade um pouco sobre a história de Jequié, né? E falando dessa origem histórica, mais uma vez, sem estar apegando-se aí à questão de linha do tempo, ou até a própria questão histórica, mas a uma contextualização baseada nas informações que eu encontrei, nós temos uma Jequié que nasce como distrito ali às margens do Rio de Contas, né? A sua origem, ela está diretamente relacionada a esse processo de ocupação do interior da Bahia, especialmente aos avanços dos bandeirantes e dos vaqueiros em busca de terras que eram próprias para encontros comerciais e criação de gado. Então, um desbravamento mesmo de terras, assim como aconteceu praticamente em toda a região sudoeste. E não foi diferente com relação a Jequié. Então, como foi falado na aula anterior, encontrou-se água, né, o Rio de Contas ali, uma região de entrocamento e de troca de mercadorias bem intensa, com o encontro de várias regiões circunvizinhas. Então, sua procedência inicia-se com essa ocupação interiorana e um desenvolvimento a partir de uma feira bem movimentada, que atraía aí comerciantes de todos os cantos. Isso eu estou falando ainda no final do século XIX, tá? Do qual era uma região pertencente ao município de Maracás, hoje município limítrofe, e assim, posteriormente, então, ela foi fundada em 10 de julho de 1897. Então, essas informações aqui em destaque, elas podem ser exigidas nas questões, principalmente entendendo que era um distrito referente a Maracás e sua emancipação política se deu em 1897. Bom, ela originou-se a partir da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa, o mesmo que atuou também na região de Vitória da Conquista. Foi vendida a José de Sá Bittencourt, era um refugiado na Bahia, após fracassar na Inconfidência Mineira. Depois da sua morte, essa área, que hoje é chamada de Jequié, então foi dividida entre os herdeiros em vários lotes, e um deles foi chamado de Jequié e Barra de Jequié. A elevação de Jequié à categoria de distrito nessa época, que saindo dessa ideia de fazenda, de sesmaria, de área, de vaqueiros, de criação de gado para um entrocamento comercial, ocorreu em razão do próprio crescimento populacional que houve na cidade, do fortalecimento das atividades comerciais e da própria intensificação do fluxo de pessoas e mercadorias que chegavam entre o litoral e o sertão. Então, ela foi acontecendo, na verdade, não foi uma determinação, eu preciso que aqui vire um município, né? Isso foi o tempo, foi trabalhando para esse encontro e esse contingente populacional se firmando por conta da questão do valor comercial, do encontro com água, né, e da facilidade de acesso e em trocamento de acesso de mercadorias e pessoas nessa região. Como distrito, então, Jequié, assim como é a realidade até hoje, ela já exercia um papel relevante como entreposto comercial, articulando a produção agrícola, regional e o abastecimento de núcleos urbanos vizinhos, o que justificou sua posterior emancipação política administrativa em 1897. Essa data é super importante. Então, ela já existia esse papel e até hoje ela, na verdade, ela carrega essa função quando a gente pensa aí na questão econômica do Estado, que é ponto, inclusive, de estudo dos conhecimentos gerais que o edital também nos exige. Jequié cresceu linearmente às margens do, então, Rio de Contas, e na época era mais volumoso e estreito, na qual foi uma cidade que teve grande importância no abastecimento de regiões, das regiões sudeste, sudeste, perdão, e sudoeste da Bahia,
assim como a bacia do rio supracitado, que é o Rio de Contas. Todas essas informações eu fui montando quebra-cabeça de acordo com o que eu fui encontrando na internet. Tudo isso você encontra no material que eu preparei, um material PDF de 12 páginas, que tem falando sobre essas informações de uma forma bem clara e tem também questões para treinamento, para se preparar para a prova. E você encontra nesse link que está disponível lá no perfil do canal, tá? Está super acessível por apenas R$10, é um PDF completo. E também, se você está curtindo essa aula, se você está gostando, é interessante que você inscreva-se para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Dando continuidade, então, ainda sobre a nossa temática, que fala sobre essa origem como distrito e estância hidromineral, essa questão hidromineral ela é importante porque, apesar de hoje não ser muito falada, não ser muito trabalhada, após a emancipação, o município continuou a se destacar regionalmente. E ela ganhou notoriedade exatamente por conta disso, da sua estância hidromineral. E o que acontece, Pro? Já no início do século XX, até meados do século XX, foi dado bastante notoriedade a Jequié por suas fontes de águas minerais. E essas águas eram reconhecidas como propriedades terapêuticas, contribuindo para que Jequié fosse classificada como essa instância hidromineral, condição que reforçou sua importância no cenário estadual e na saúde, porque eram águas consideradas águas termais, águas terapêuticas. E assim, Jequié consolidou-se já nessa época como centro de referência e depois foi chegando de fato a ciência, né, a medicina, que até hoje, até a atualidade, ela tem uma bastante importância em Jequié, também vai ser falado disso em outro ponto, e agora ampliada, então, para uma rede hospitalar regional e por serviços públicos de maior complexidade. O hospital de grande referência em Jequié é o Hospital Prado Valadares. A condição de estância hidromineral, como pede o item, embora hoje ela é menos explorada e menos comentada economicamente, ela permanece como um marco histórico e faz parte da identidade do município. Então, pode ser que a prova venha falando, cobrando alguma questão acerca da importância dessas fontes minerais. E ainda hoje o município, então, tem uma posição estratégica na microrregião, sendo responsável por parte também do seu abastecimento, nessa região do Alto Sudoeste, que é onde ela faz parte. Mais uma vez, então, essa aqui é a demonstração do estudo dirigido, PDF com conhecimentos gerais. Se você precisa ver esse conteúdo de última hora, vai estar se preparando para a prova, é interessante você adquirir, preço acessível, somente simbólico mesmo, para contribuição, e vale a pena estudar pelas questões. No mais, depois você pode ter acesso a outras aulas dos outros itens aqui no canal. Até mais!